Não é isso? Muito bem. Os comerciantes que antes dependiam das caravanas controladas pelos árabes e do mar Mediterrâneo, que estava sob o domínio das cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza, passaram a buscar novas rotas, além de descobrirem novos caminhos para as Índias. Chegaram a terras antes desconhecidas, como o continente que ficou conhecido como América. Aí você já vai entendendo, lembrando lá no seu ensino fundamental 1, que houve um navegador chamado Cristóvão Colombo, que chegou na América por volta de 1498. Cristóvão Colombo imaginava que estava chegando nas Índias, mas depois ele descobriu que estava na América, mas ele vai demorar um pouquinho a chegar a essa conclusão, tá bom? Prosseguindo na página 145. A integração no mundo aumentou bastante, passando gradualmente ao sistema que foi chamado de mercantilismo. As bases desse modelo econômico eram o quê? Desse mercantilismo. Vamos lá. Metalismo, balança comercial favorável, ou seja, obter lucro, não é? Protecionismo e intervenção do Estado na economia. Aqui na página 145, nós temos essa imagem que ela vai trazer para a gente uma ideia de como era feita esse transporte e a venda de mercadorias, não é? E venda de mercadorias pelo deserto, e essas caminhadas, né, poderiam ter surpresas indesejáveis, como, por exemplo, bandidos assaltarem, roubarem essas caravanas. As expansões marítimas. As transições que marcaram o fim do feudalismo e o consequente renascimento comercial, junto com a formação dos estados modernos, foram um fator determinante para diversos países a se lançarem nas chamadas grandes navegações. Iniciadas por Portugal e Espanha, acima de tudo, o comércio foi decisivo para que os europeus se arriscassem nos mares, indo além dos limites do mar Mediterrâneo, ultrapassando principalmente o Oceano Atlântico. Saindo da página 145, vamos para a página 146, que diz assim: para muitos historiadores, a globalização se iniciou com as grandes navegações, ou seja, a expansão marítima que pôs em contato de forma rápida regiões que estavam fora das rotas do comércio marítimo, como a América, a Ásia e a África, durante os séculos XV e XVI. Né? Quer dizer o quê? Que foi a expansão marítima que iniciou o processo de globalização. De fato, prosseguindo aí com o livro, a área de interação entre os povos se ampliou, mas, ao mesmo tempo, esse processo era conduzido por poucas nações, todas da Europa, como Espanha, Portugal, França e Inglaterra. O que antes era uma disputa territorial pelo controle econômico, como no caso da Roma antiga, passou a ser uma disputa marítima. Então, havia agora uma corrida marítima, uma corrida de investimentos na área das navegações
para que cada país conseguisse superar o outro, pudesse chegar às regiões mais distantes e pudesse ali manter relações comerciais prósperas. Deu para entender? Relações comerciais prósperas. De forma resumida, ainda na página 146, os motivos que levaram e permitiram que as nações europeias se lançassem ao mar em busca de outras regiões foram: primeiro, o monopólio do comércio do Oriente. O outro item, que eu vou detalhar já já. O outro item, a aliança estabelecida entre a burguesia e os reis. Outro item, o desenvolvimento tecnológico e científico. E o outro item, o aperfeiçoamento das embarcações usadas nas navegações. Tá bom? Vamos detalhar agora. O monopólio do comércio do Oriente. Nosso livro apresenta esse link aí que nos ajuda muito a entender determinados termos, não é, que são de uso histórico da historiografia. Monopólio do comércio do Oriente. As recém-surgidas monarquias absolutas precisavam fortalecer e dinamizar seu comércio para poder fazer frente ao comércio desenvolvido pela parte oriental do mundo, principalmente as chamadas Índias. Entre os produtos importados do Oriente estavam açúcar, porcelana, especiarias, que são especiarias, não é? Aqui está dizendo, aqui abriu aspas não, desculpe, abriu parênteses que você coloca assim. Vê aí, observa aí. Cravo, pimenta, noz moscada, canela, etc. Que davam um sabor, não é? Bem interessante, bem gostoso para os alimentos. E perfumes. Esses produtos eram adquiridos das caravanas árabes, que traziam as mercadorias para as cidades italianas. De Veneza e Gênova tinham um monopólio desses produtos. E de lá para as feiras em toda a Europa. Ao mesmo tempo, as cidades italianas bloquearam o mar Mediterrâneo, exigindo pagamentos de tributos e taxas para o comércio. Tudo isso gerava alto custo devido ao longo tempo gasto pelas caravanas. Foi por isso que os europeus partiram em busca de rotas que os levassem a negociar diretamente com o Oriente. Uma outra situação, um outro motivo que levou as nações europeias a se interessar, a se lançar ao mar, observa aí, a aliança estabelecida entre a burguesia e os reis. Como vimos, o sistema feudal não beneficiava o renascimento comercial, pois a descentralização dos feudos, cada um destes cobrava impostos, até para permitir a passagem por seu território. Com a formação dos estados nacionais, houve uma centralização política na figura dos reis, isso vai favorecer, que reduziram a cobrança de taxas e tributos para as grandes extensões de terras que governavam. Dessa forma, os burgueses aumentaram seus lucros. Em contrapartida, os reis queriam apoio financeiro para garantir a centralização de seu poder. E ainda poderiam cobrar taxas e tributos aos burgueses. Foi justamente com esse dinheiro cobrado aos burgueses que as expansões marítimas foram financiadas. Então, houve uma junção da burguesia com o rei para eles se lançassem ao mar, não é? Então, o rei agora também, com essa cobrança de impostos, tinha condições de participar dessa empreitada, não é? Essa forma de obter lucro, que era
investimento nas navegações. O desenvolvimento tecnológico e científico. Vários instrumentos foram criados e usados para facilitar as navegações, como a bússola, o astrolábio e o sextante. Aqui no nosso link no livro tem aí o aparecimento dessas duas situações, não é? Isso, do que é a bússola, do que é o sextante. Em Portugal, prosseguindo aí, teria sido criada a Escola de Sagres. O que é a Escola de Sagres? É uma escola para navegação. No entanto, é preciso salientar que os historiadores têm uma visão de que essa escola precisa de comprovação, ela precisa de mais elementos, não é? De mais elementos que possam comprovar a sua existência ou não. Acredita-se que, formalmente, essa escola de Sagres, uma escola para navegação, não tenha existido, mas tenha existido um espaço em que os navegadores começavam ali a trocar informações e desenvolver a arte cartográfica, não é? A cartografia. Pois bem, conhecida como Escola de Sagres, que ensinava técnicas de navegação e como usar os aparelhos de auxílio às navegações. O outro motivo que fez com que os estados e as nações europeias se lançassem ao mar foi o aperfeiçoamento das embarcações usadas nas navegações. Como os recursos seriam longos, as embarcações deveriam ser bastante resistentes e, ao mesmo tempo, rápidas e leves. Assim foram criadas as caravelas. Vamos observar o texto aí. Mesmo com esses facilitadores e motivos que proporcionaram as condições necessárias para o surgimento das grandes navegações, existiam muitas dúvidas sobre seus rumos. As dúvidas envolviam lendas e mitos que diziam que as novas terras teriam grandes riquezas, mas também muitos monstros. Havia essa lenda, essa perspectiva, e muita gente, muitos navegadores não enveredaram nesse caminho com medo desses monstros, dessas lendas que surgiam sobre as navegações, sobre adentrar os mares. Não é verdade? Pois bem, continuando aí, essas ideias foram reforçadas com algumas viagens à região da Ásia e do Oceano Índico, como é realizada por Marco Polo. A instituição política, Marco Polo, ponto. A instituição política que criou essas lendas e mitos foi a Igreja, ainda na Idade Média, após um aumento territorial, pois um aumento territorial poderia pôr em risco a descentralização política dos feudos. Deu para entender? Isso. Muito bem. No nosso link, na página 147, está explicando aí o significado de caravelas e explicando quem foi detalhadamente aí, quem foi Marco Polo, né? E de um teórico chamado Cláudio Ptolomeu, né? São essas situações que vocês devem ficar atentos, porque esse conjunto de conhecimento histórico está interligado. E perceba que a Igreja Católica, quando eu afirmei aqui que a criação dessas lendas e mitos foi da Igreja Católica, a Igreja Católica temia, de certa maneira, perder algum território. E não desejava que esses navegadores fossem para além-mar. Isso foi uma das razões que esses mitos surgiram, foram criados pela Igreja Católica, consolidados por ela. Então a população ficou com esse medo gigantesco, não é? Deu para entender? Muito bem.
Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, me procure pelo aplicativo. Um forte abraço, se cuidem, mantenham distanciamento social, tá bom? Forte abraço, tchau para vocês. Tchau, pessoal, e até a próxima aula do 7º ano.